o que são valores? O que seria, o que estaria por trás da palavra valores? O primeiro exemplo. Você já recebeu uma nota baixa na escola? Talvez na faculdade? Por que um professor te dá nota 5 numa prova? Alternativa A. Agora é você que dá as alternativas para ele, né? Porque esse professor é ruim? Ou porque ele compara a nota que você tirou com um gabarito, com uma prova ideal? 9, ele neste caso, quando nós estamos falando de valor, e nesse exemplo ainda, ele é maior do que 5, do que 4 numa prova. Por quê? Porque este 9, ele está próximo, então, mais próximo deste gabarito, dessa prova ideal. Quando nós entramos num outro exemplo, no exemplo do exército, que é um exemplo que hoje está bonito falar sobre do exército e tal, nós temos no exército alguns valores. E um dos valores principais dentro do exército, você sabe qual é? Disciplina. O Tiago aqui já fez. A disciplina é um dos grandes valores dentro do exército. Lá quando a corneta toca às 5 da manhã, o que acontece? Todo mundo imediatamente levanta da cama, fica em pé, desperta. Por quê? Porque um dos valores daquele lugar, no exército, é a disciplina. Agora eu pergunto para você, o que seria melhor? Acordar às 5 da manhã ou acordar às 11 da manhã? Vamos lá. Às 5 ou às 11 da manhã? O que é melhor? O que seria melhor? Agora, aqui a gente começa a entender um pouco melhor o que significa valores. Se o seu valor é a disciplina, é aproveitar bastante o dia, melhor para você é acordar às 5, às 6. Agora, se o seu valor é o repouso, qual é o melhor horário para você acordar? Às 11, 1 hora que a Duda falou. Depende do valor que nós temos, o valor que nós estabelecemos, ou os valores que nós vamos estabelecendo nas nossas vidas, a resposta ela passa a ser certa ou ela passa a ser errada. As suas respostas, elas vão caminhando junto com os seus valores. As suas respostas, as respostas que você vai dando a todas as coisas que fazem parte da sua vida, elas sempre serão coerentes. Coerentes com aquilo que as pessoas acham? Não. Elas serão coerentes com os teus valores. Os valores que você passa a estabelecer sobre a sua vida. Se de repente você tem alguém, vou dar um exemplo que não sei porquê, né? Não é algo tão familiar, mas de repente você tem um filho na tua casa, ou 3. E você insistentemente tenta tirar os teus filhos logo de manhã da cama. Porque para você existe um valor estabelecido, que é você aproveitar toda aquela luz do dia, o sol, a vitamina D e tudo mais. Mas a resposta, por mais que você tente convencer o teu filho, é uma situação totalmente hipotética. O teu filho não responde da forma que você imagina que ele deveria responder. Por que isso está acontecendo? Porque o valor dele é outro, não é o seu. O valor dele talvez seria aproveitar a vida. Olha que beleza, que baita valor. É um valor aproveitar a vida? Não estou falando dos valores certos ou errados. Estou falando dos valores que nós buscamos e trazemos para as nossas vidas. Uma vez que o teu valor é X, você vai ser totalmente coerente com este valor. Agora, é difícil você mudar a resposta de alguém quando essa situação ela se repete? Sim. É mais fácil essa pessoa mudar o quê? O seu valor, do que ela mudar a sua resposta.
porque a resposta vai fluir sempre do valor que está estabelecido ou dos valores que estão estabelecidos em nós. Então, nesse caso, o que precisa mudar? São os nossos valores. E a vida? E todos nós? Nós nascemos com um gabarito igual, um gabarito pronto de valores? Se nós olharmos para esta sala, para esse auditório, é incrível como nós vamos percebendo de uma forma natural que nós temos valores diferentes. Agora, é claro que um assunto tão rico como esse, os maiores filósofos, eles gastaram bastante tempo nessa reflexão, falando sobre valores, falando sobre as certezas, falando sobre as respostas que algumas pessoas davam diferentes umas das outras. E um dos filósofos que eu estava estudando enquanto eu estava vasculhando, né, todas essas questões a respeito de valores, é um filósofo chamado Rousseau. Ele fala e faz uma comparação num texto, numa obra dele que tem o nome Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Ele faz a comparação entre um homem e um gato. Alguém aqui tem gato? Para você entender melhor essa história? Um gato, ele usa esse exemplo porque um gato, ele é um ícone, até dentro da filosofia, quando você vai estudar sobre valores. Porque um gato, ele nasce gato e ponto. Gato, ele é gato em qualquer lugar. E o filósofo diz nesse texto dele que gato simplesmente gateia. Ele vive como um gato, ele nasceu para ser um gato, e ele não se comporta diferente de um gato. Você nunca vai se surpreender com o comportamento e os valores que um gato tem para ele. É sempre a mesma coisa. Se você colocar na frente, eu não sei quem tem gato aqui se concorda com este filósofo, se você colocar na frente de um gato, ele morrendo de fome, um pratinho de alpiste, esse gato, por mais fome que ele esteja naquele momento, ele não vai comer alpiste. Por quê? Porque gato não come alpiste. Agora, ele traz essa comparação para o homem, e ele diz o seguinte: nessa situação, um homem com fome, se você colocar como única alternativa para ele matar sua fome um pratinho de alpiste, o que você acha que o homem faz? Ele come alpiste. É claro que ele muda o nome. Ele fala que faz bem à saúde. E coloca um outro nome, como por exemplo, gergelim. Grão de bico, não, grão de bico é grande. Mas ele muda até mesmo o nome do alpiste para ele poder comer e ainda ficar feliz. E se a situação apertar, realmente, o homem come até o gato. É verdade. Você sabe que essa é uma característica de países, por exemplo, que passaram por um período de fome. Quando nós estávamos, acho que a última vez, nós estávamos lá na Itália, a gente entrou num supermercado, estávamos fazendo compra e tudo mais, e ali tinha seção de carnes. E daí tinha ali dentre as bandejas de carne, uma que estava escrito felino. Agora, quando você olha felino ali, você imagina, que felino será esse, né? É gato. E daí você conversando com as pessoas, ali tem carne de cavalo, carne de gato. Você conversando ali com as pessoas, isso fez parte de um momento onde o país passou por uma situação muito difícil e eles não acharam uma outra alternativa a não ser quebrar os seus valores. E eles buscarem coisas diferentes porque era necessário. E esse filósofo diz que o homem é assim. Diferente de um animal, diferente de um gato, ele traz outros exemplos, ele fala sobre o pombo, ele fala sobre a tartaruga. Ele fala, por exemplo, que a tartaruga, pelo seu próprio instinto, ela sabe ser tartaruga e sempre vai saber ser tartaruga e nunca vai fazer parte de uma escola de tartarugas. Ela vai nascer pequena e se ela nasce ali na praia, ela já vai na hora sair nadando e ela vai entrar no mar e tchau, tartaruga. Agora o homem, se ele nasce no lugar errado, sem os cuidados, o que acontece? Ele morre.
O homem, diferente então desses animais, ele nasce, e a partir daí a gente é claro que entende o porquê, e já eu vou chegar nesse ponto. O homem, ele passa a tomar as suas decisões e ele passa a buscar individualmente os seus valores. Nós vamos aprendendo a viver, mas quando nós vamos aprendendo a viver, por defesas ou por situações que vão acontecendo neste processo, nós vamos estabelecendo então os nossos valores. Agora o interessante é que ele conclui esse texto, que o gato então, ele vive para ele mesmo. O gato, ele gateia, sempre vai ser gato, e ele sempre vai viver para ele mesmo. E nós? Livres para fazermos as nossas escolhas. O homem, ele passa então a estabelecer os seus valores como os seus gabaritos de vida. Ele passa a... É incrível isso. Ele passa, eu falo ele, mas eu estou falando de nós, amém? Nós passamos então a estabelecer estes valores nas nossas vidas como gabaritos, e esses valores, eles vão traçando e determinando um caminho que nós andaremos a nossa vida. Nós vamos pavimentando o nosso caminho através dos valores que nós vamos estabelecendo. E é claro, por causa da nossa natureza, aquela natureza inicial que chora quando não tem o que deseja, naturalmente nós vamos estabelecendo os nossos primeiros valores com base no quê? No nosso bem-estar. Os nossos valores iniciais, e eles vão acompanhando a nossa vida, porque nós depois poderemos fazer escolhas ou não, mas se nós não mudarmos esses nossos valores iniciais, nós geralmente teremos valores muito próximos ou focados ou direcionados para nos fazer nos sentir felizes. Esses são os nossos primeiros valores. Agora, se eu te perguntar, a felicidade, ela é um valor? O que você acha? Felicidade é um valor? Sim, felicidade é um valor. Porque se você estabelece na sua vida ser feliz, isto passa a ser um valor para você. E você então passa a responder situações que acontecem com você na tua vida em todos os momentos, para você ser coerente com este valor que você estabeleceu, a felicidade. Se o teu valor é a felicidade, se o teu valor principal, um dos valores que compõem a sua vida é a felicidade, você vai responder sim ou não, sempre pensando no quê? No seu bem-estar e na sua felicidade. Tudo que você passa a fazer diz respeito à sua felicidade, uma vez que esse valor ele está estabelecido na sua vida. Eu vou ser feliz. Então as coisas então precisarão obedecer de alguma forma este valor, serem coerentes com este valor. E as minhas respostas serão coerentes com a felicidade. Se você tem a tua felicidade como gabarito, você provavelmente será maior que as pessoas que estão próximas a você. Por quê? Porque o valor, ou um dos valores principais para você é a felicidade. Então você passa a ser o centro, não é verdade? O centro de tudo aquilo que está acontecendo próximo a você. Então, o valor é a minha felicidade, eu sou maior que as pessoas que estão próximas a mim. Se o seu valor é a felicidade, você é maior, ou você será maior que o seu próprio casamento, por exemplo. Porque o valor que você estabeleceu é a sua felicidade. Isso é muito miserável. Porque, de repente, se este valor está estabelecido, você começa então a perceber que todas as coisas que compõem a sua vida precisam obedecer este valor, que é a sua felicidade. Então, o caminho que você pavimenta, que você vai estendendo à frente de você, ele sempre terá a ver com você.
Olha que terrível. Você passa a ser o seu propósito. Você acha que eu estou louco ou não estou louco? Tem um filósofo que ele escreveu sobre isso, o nome dele é Berkeley. Já já eu chego na Bíblia, tá? Em nome de Jesus. É o último filósofo que eu vou citar. Este filósofo Berkeley, ele acreditava que ele era o centro do universo. Ele escreveu uma obra toda, mais ou menos como aquele filme, O Show de Truman. Não sei quem já assistiu aquele filme. É muito bom aquele filme, eu já assisti várias vezes. Este filme é um reality show de um homem que ele nasceu ao vivo num programa de televisão e tem uma cidade toda que é um cenário que foi montado para ele. Então, todo mundo é coadjuvante da vida dele. Então, está tudo armado para ele. Então, onde ele vai, na sorveteria, todo mundo conhece ele desde pequeno. Eu acho que ele já tem, eu não sei quantos anos, eu não vou contar o final do filme, né? Só vou contar que ele descobre. Ele descobre toda aquela... É um muito velho filme. Se você não assistiu o filme, né? Tá, não vou falar mais nada do filme, que esse filme vale a pena você assistir. Mas tudo era dele. E este filósofo, ele escreve uma obra e ele chega a essa conclusão e ele de verdade acredita que ele era o centro do universo. E a felicidade precisava sempre ter a ver com ele. Ele acreditava que o mundo girava em torno dele. Olha só, onde nós podemos chegar quando nós temos alguns valores estabelecidos quando crianças e eles permanecem. Agora o incrível, eu falei que era o último, é o penúltimo, tá? É o incrível, isso é incrível, essa ideia, como até mesmo os gregos não tinham isso da felicidade como algo entendido por eles dessa forma, que a felicidade tinha a ver com cada um deles, porque eles haviam refletido, e essa é uma obra contínua sobre a felicidade, esses pensamentos, e eles tinham chegado à conclusão que eles não eram gatos, e somente os gatos pensam neles mesmos o tempo todo. Então a felicidade para eles, para os gregos, nunca poderia ser algo que tinha a ver somente com eles. Essa felicidade, para ser real e completa, era uma felicidade que precisaria sair deles. Ela teria que ser maior que eles. Ela teria que ser algo que abrangesse toda uma vida e as pessoas que faziam parte dos seus relacionamentos até. Para eles, para os gregos, a palavra felicidade é eudaimonia. A palavra eudaimonia, ela significa o bem maior. Algo que não sou eu e não está em mim. E eles concluem dizendo que a felicidade é além do homem. Para os gregos serem felizes, o gabarito deles não eram eles mesmos. O gabarito deles era a eudaimonia. Agora, imagina, sem a revelação de Jesus, como sobreviver com essa situação? Como dar conta disso? Porque nós sabemos que uma sociedade sem Jesus, sem Deus, ela é totalmente centrada nela mesma. Algumas frases que eles até diziam nos seus debates a respeito da felicidade. E uma delas é a seguinte: porque a felicidade centrada no homem, nele mesmo, ela se tornaria sempre um meio sem finalidade. A felicidade centrada no homem, ela seria um trampolim para o nada. Eles entendiam que a vida, então, precisaria ter um propósito. E que este propósito nunca poderia ser voltado para eles mesmos. Agora, olha só que interessante. O momento de glória, no auge de um pensamento filosófico, ele se resume a uma palavra que se chama aporia. O que é a palavra aporia?
A palavra aporia era mais ou menos quando, neste momento, eles chegavam à conclusão que para serem felizes, eles não poderiam olhar para eles mesmos, mas eles entendiam que eles não tinham como entender isso de outra forma, pelo pensamento, pela ciência, pelo conhecimento que eles tinham, que era muito profundo a respeito do homem, comportamento do homem, enfim. Então, quando eles não tinham uma resposta, eles gritavam, aporia! Não entendo isso. E para eles era uma glória. Um filósofo chegava à aporia, ele estava falando que ele pensou tão profundamente que ele não encontrou mais resposta, ele esgotou o assunto. Uma aporia para eles famosa é a aporia de Aristóteles, quando ele pensou sobre o tempo. Ele falava o seguinte, debatendo sobre o tempo, ele é feito de passado, presente e futuro. Até aí a gente está igual a ele, né? A gente entende isso. Só que ele disse o seguinte nas suas discussões ali, que o tempo ele era feito de instantes. E ele chega à conclusão que um instante, ele matava o outro instante. Ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui agora é um instante. Ei, acabou, passou o instante. Aquele instante virou passado. Agora é o instante que está valendo. Mas se esse instante matou outro instante, não existe passado. Ah, aporia! Não entendo. Eles chegavam a essas discussões e eles chegavam ao ponto que para eles era muito difícil ter um entendimento real sobre coisas que estavam escondidas. Agora, imagina, e eu trouxe isso para vocês, para nós chegarmos em Jesus se apresentando para este povo. Imagina que coisa mais linda, Jesus se revelando para os gregos. Um povo que tinha a sua estrada, o seu caminho, pavimentada sobre valores totalmente humanos, mas eles também sabiam que precisaria existir algo que estava além do entendimento deles. E é lindo quando nós encontramos a Jesus. E nós nos deparamos com Ele, e Ele olha para nós, e nós apresentamos a Ele os nossos valores. Os valores que nós trouxemos até o momento que nós encontramos com Jesus nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós passamos a conhecer quais são os valores dele. E quando nós conhecemos os valores de Jesus, os valores do Senhor, os valores que Jesus revela a respeito de Deus sobre a lei, existe um constrangimento tão grande, porque os valores que Jesus nos apresenta e nos chama e nos mostra para que esses valores eles possam ser buscados por nós, e estes valores dele, uma vez conhecidos por nós e revelados por ele para nós, que estes valores passem então a formarem o nosso caminho, não mais os valores que nós tínhamos estabelecidos para as nossas vidas. Quando perguntam para Jesus, este era um mestre da lei, pergunta para Jesus qual é o maior valor do reino. Você lembra desse texto? Um doutor da lei pergunta para Jesus, qual é o maior valor do reino de Deus? Está em Mateus 22, 36. Tudo, Jesus responde, todos os valores do reino, eles se resumem em um. Na verdade, um que são dois. O texto diz assim, vou ler rapidinho, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pergunta de um doutor da lei. Responde Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É incrível como Jesus, nessa hora, eles conhecendo toda a lei, Jesus apresenta para eles, de uma forma resumida, o maior valor para ele e para o Pai, que é o amor. Agora, quando Jesus mostra para eles, e quando Jesus mostra para nós,
e revela para nós que o valor maior dele é o amor, ele desmonta um dos valores principais nosso, quando nós não o conhecemos ainda de fato. Que esse valor permeava este meio, e permeava até mesmo estes que eram obedientes à lei. Ele desmonta o valor do merecimento, quando ele estabelece o valor principal do reino, que é o amor. Jesus revela o seu amor, revela a sua graça, revela a sua misericórdia, e passamos a ficar constrangidos, porque nós passamos então a entender que ele se move por amor. Ele olha para nós sempre por amor. Ele enxerga as nossas vidas sempre por amor. Agora, a religião tinha ensinado até então que as pessoas elas precisavam ser vistas através do quê? De um outro valor, que para eles era o valor que haviam entendido muitos deles, que era o merecimento. Agora, é por isso que o amor de Deus por nós, ele não muda, ele nunca vai mudar. É por isso que o amor de Deus por nós é reto, ele é constante. Quando nós fazemos ou não alguma coisa, merecendo ou não, o amor de Deus pelas nossas vidas, ele é constante. E Jesus revela isso ali no meio dos gregos, no meio daqueles que conheciam já a lei, que eram doutores da lei. Tem a revelação que o amor, ele supera todas as coisas. O olhar de Jesus, o amor do Pai. Salmos 37:5, anota esse texto. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, o caminho, a forma que você fazendo as coisas, determinando o teu percurso, o teu caminho, entrega ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Efésios 1, anota esse texto que é um texto importante. Efésios 1, capítulo 11, versículo 11 e 12. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, os seus valores, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Um livro conhecido da maioria de nós, Uma Vida com um Propósito, o autor ele diz: concentrar-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito das nossas vidas. Ele continua dizendo: você foi feito por Deus e para Deus, e enquanto não compreender isso, a vida jamais ela terá sentido. É incrível que Jesus, então, da mesma forma que ele se apresenta ali, ele se apresenta ainda hoje para nós da mesma forma. Um Deus que tem estabelecido como valor principal do seu reino, dele, o amor. E quando nós passamos a entender o amor e como ele se manifesta em nós, a gente passa a entender que esse é o caminho que ele, além de ter aberto, ele nos chama para nós entrarmos. Este também passa a ser o nosso maior valor. O valor que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Também não podemos mais ter o merecimento como nosso valor. Porque muitas vezes nós temos este valor, o merecimento, estabelecidos nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Eu vou resgatar com vocês agora o valor felicidade convertido, tá? No gabarito de Cristo. Eu ainda vou voltar aqui sobre o merecimento. No livro de Filipenses, a gente chegou na Bíblia, bastante Bíblia agora. Paulo fala para a igreja de Filipos sobre a alegria e sobre a felicidade. Livro de Filipenses, os 4 capítulos podem ficar abertos. Paulo fala 19 vezes para essa igreja a respeito da felicidade, a respeito da alegria, que existiu uma palavra da parte do Senhor para nós nessa manhã.
Paulo, quando escreve sobre a alegria e sobre a felicidade para essa igreja, ele estava preso em Roma. Paulo estava o quê? Aguardando na prisão o seu julgamento. Ele não havia sido julgado ainda e ele poderia ser liberado ou ele poderia ser decapitado. Normalmente não é a nossa resposta quando nós estamos passando por situações difíceis, não é verdade? Será que a gente consegue encontrar a felicidade passando por momentos difíceis? Será que a alegria, ela se manifesta nas nossas vidas, como a gente enxerga no livro inteiro de Filipenses, no pior, ou talvez um dos piores momentos da vida de Paulo, ele ensinando sobre felicidade, e é claro que ele estava ensinando não da boca para fora, mas com verdade? Porque é muito mais comum, presta atenção nisso, estou falando coisas que Deus falou comigo, tá? O Espírito Santo falou mais ou menos assim para mim, você presta atenção. É muito mais comum os nossos valores mudarem quando a situação aperta para nós, quando as coisas começam a ficar difíceis. Os nossos valores, eles vão meio que indo de lado, sabe? Eles vão meio que escapando, porque aquele valor é muito difícil de sustentar em algumas situações. E você acaba estabelecendo outros, quando a situação aperta e quando as coisas não vão bem. Por exemplo, se você tem estabelecido pela fé na sua vida o valor confiança. Confiança, estabelecido, valor que eu aprendi na palavra de Deus, pela fé, Hebreus capítulo 11. Não vivo pela vista, vivo pela fé. As coisas ainda não existem, mas eu creio. Esse é um valor que eu estabeleci sobre a minha vida. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas passam a não mais corresponder, não com aquilo que é verdade de Deus para a tua vida, mas não corresponde com o teu entendimento sobre o porquê aquela situação está acontecendo. Quando de repente você perde a tua renda, quando o milagre não chega, quando você ou alguém da sua família, por exemplo, passa por uma tragédia, adoece, e quando você se decepciona, normalmente, nesses momentos, o valor estabelecido confiança, ele muda para a confiança em você. Porque não valeu, não deu certo. E olha só, uma vez que você muda o teu valor, no momento de dificuldade, um valor que precisaria te sustentar naquela hora, você está qualificando aquele valor por merecimento, não por amor, não pela graça. Porque aquela situação, ou de repente até mesmo Deus, não merece mais a minha fé, porque Ele não foi fiel. Ele não agiu da forma que eu esperava que Ele agisse naquela situação. A porta não se abriu. E você traz o teu relacionamento por Deus a nível do merecimento. E Jesus revela que no reino de Deus, e o nosso relacionamento com Ele, precisa ser igual ao que Ele faz por nós. Amor, não por merecimento. E muitas vezes nós trocamos isso. Sutil, mas trocamos. Quando nós tiramos a nossa confiança em Deus por situações que não aconteceram, e nós passamos a confiar então em nós mesmos, ou talvez em situações naturais, nós estamos tratando Deus por merecimento. Hoje de manhã, enquanto eu estudava, orava sobre essa palavra, Deus me trouxe muito forte no meu coração, sobre pessoas aqui que estão decepcionadas, e por isso têm mudado seus valores. Situações que não aconteceram, coisas que não foram exatamente da forma que você imaginou que fosse, e valores foram mudados. Isso não acontece só em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas é muito comum acontecer também com as pessoas.
Porque o valor merecimento da religião, ele faz isso. Quando a resposta e a correspondência acontece, o valor está ali. Mas e quando as pessoas também não merecem? Elas não correspondem. Elas não agem da forma que você gostaria que elas agissem. Elas não te devolvem algo que você deu. O merecimento é um valor revelado por Jesus, que não faz parte da sua natureza. Amém? Voltando aqui, rapidamente, para nós terminarmos na história de Paulo, para nós entendermos como a felicidade agora resgatada, ela nunca vai ser centrada em nós e não estava centrada nele. Filipenses, agora eu vou resgatar alguns versículos de Filipenses, Paulo falando para essa igreja sobre a felicidade. Filipenses 1:18, ele diz assim: estou preso e me alegro, porque o evangelho está sendo pregado. 2:18, ainda que eu for morto e que o meu sangue seja derramado, eu estou feliz. Não se entristeçam, mas estejam alegres comigo. 3:1, alegrem-se no Senhor. Novamente eu lhes digo, alegrem-se. O capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Agora você sabe o que aconteceu com Paulo, que ele estava se referindo ali para aquela igreja? A resposta você encontra, anota para você depois estudar com bastante calma. Se você quiser deixar aberto agora para você tentar achar algumas coisas que eu não pesquei desse texto, é 2 Coríntios 11, 24. A partir do versículo 24, Paulo, ele traz uma narrativa sobre coisas que aconteceram com ele, e ele estava fazendo referência ali para a igreja de Filipos. A partir do 24 do capítulo 11, ele diz assim: 5 vezes recebi 39 açoites. 5 vezes mais fui açoitado. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Ele viajou 3 vezes de navio. Sofreu 3 naufrágios. Fica a dica, né? Se encontrar Paulo por aí num navio, sai fora. Passei uma noite e um dia no mar como náufrago. Enfrentei perigos de assaltantes, enfrentei perigos com compatriotas, na cidade, no deserto, no mar. Eu, Paulo, passei fome e sede. Essa é uma lista de um homem que escreve uma carta sobre felicidade. Paulo não estava ensinando que para você ser feliz, você precisa apanhar. Ok? Não estou ensinando isso também. Mas o que ele está ensinando com isso? Que as circunstâncias não podem mudar um valor. As circunstâncias que aconteceram com ele não tirou dele a alegria e a felicidade. E é isso que muitas vezes a gente não entende quando Paulo fala isso para a igreja, a respeito de aprender a ser feliz acima das circunstâncias e daquilo que acontecem com ele. Agora, este valor faz parte do amor de Jesus. A felicidade dele, a alegria revelada por ele precisa ser um dos nossos valores principais. Uma vez que estes valores de fato estão estabelecidos nas nossas vidas, não há situação, não há morte, não há decepção, não há problema que altere os valores que você estabeleceu em Cristo Jesus sobre a tua vida. Porque ele conseguiu estar feliz acima das suas circunstâncias. Ele tinha todos os seus valores em Cristo. Jesus, fazer a vontade do Pai, era o gabarito de Paulo. Esse era o seu caminho. E ele conclui, 4
versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo chega na revelação da palavra original felicidade, eudaimonia, é algo superior.